Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Gonçalo Brandão. Gonçalo, desde já, muito obrigado por teres aceito o desafio de vires participar na nossa rúbrica. Pergunto-te já como estás, como tens feito para manteres em forma e como viveste este momento de quarentena que foi difícil para toda a gente. Boa tarde, primeiro começo por agradecer o convite. Já tinha visto colegas meus nesta pequena chazada, né? Nesta pequena entrevista, e é com todo o prazer que participo nela. Eu estou bem, encontro-me bem, tenho estado em casa, fiquei pelo Porto, nem fui para Lisboa neste tempo em que estivemos confinados. Tenho feito o mínimo possível a nível de saídas à rua, só vou com o cão ou para ir comprar comida. Agora vamos começar a treinar, a equipa B vai começar a treinar, tivemos hoje os testes e a partir da manhã começamos a treinar, portanto já vai ser uma rotina mais perto daquilo que tínhamos antes, sempre com os maiores cuidados. De resto, a forma física, nós fomos sempre acompanhados pela equipa técnica do Porto B, tínhamos sempre treinos prescritos para fazê-los e depois, através de plataformas e de aplicações, tínhamos que relatar o que fizemos. E foi assim que fomos mantendo a forma, não é igual a estar no campo, mas fomos tentando ao máximo minimizar os estragos, que é estar em casa. E quando falo em estragos falo fisicamente, para nós jogadores de futebol precisamos de estar bem fisicamente para jogar, e minimizámos os estragos. E agora com o começo dos treinos vamos continuar a dar seguimento a este trabalho que tínhamos feito em casa e manter os níveis o mais perto possível do que é um profissional de futebol. Tiago, passo-te a bola. Queria agradecer ao Gonçalo por ter aceito aqui o nosso desafio e vir aqui partilhar connosco. Ia-te perguntar também, já de brincadeira, se o teu cão tinha sofrido do vírus que havia aí de incontinência ou se só ias espacial uma vez ou outra ao dia. Não, eu ia passeá-lo, não. As rotinas dele mantive, não sofreu nada, está bem. Não. Sim, houve aí pessoal que, além de não ter cão, depois adquiriu e a seguir fazia 10 vezes à rua com o cão. Não. Eu mantive as rotinas, o normal 2 vezes e está bom. Exato. Aqui a brincar. Olha, falando da tua carreira, fizeste a formação toda no Belenenses, onde chegaste a sénior bastante jovem, que ainda me recordo. Como é que recordas esses tempos? Foram tempos fantásticos e foi uma formação que me deu muito, como é óbvio, porque consegui fazer uma boa carreira, e deu-me as bases que eu precisava para poder alcançar outros objetivos que tinha, e o primeiro na altura era chegar à equipa principal do Belenenses, o que consegui muito cedo, mas tudo tem como base a formação do Belenenses, que sempre foi boa, e recordo-me que na altura tínhamos uma formação que tinham naquelas seleções entre os sub-17 e os sub-19, tínhamos muitos jogadores do Belenenses na altura, era Benfica, Sporting, Porto, e depois era Belenenses, Guimarães, Braga, ou seja, nós tínhamos muitos jogadores, e é uma formação boa. Saiu a minha fornada de 86 e de 85, jogávamos juntos, saíram bons jogadores. Depois temos a fornada mais acima do Eliseu, em que eu cheguei a fazer parte, porque joguei escalões acima, em que já era a do Eliseu e que também saiu o Eliseu, e depois acima de mim, abaixo do Eliseu, saiu os que deram mais foi o Ruben Amorim e o Rolando, e depois tivemos o Bruno Simão, que o defesa esquerdo o lateral esquerdo estava no Casa Pia, que também teve alguns percalços na sua carreira, mas que conseguiu chegar a profissional e andou lá por fora também. Portanto, era uma equipa que era uma formação que dava muitos jogadores às seleções, e eu tive muitas oportunidades para sair, principalmente para os 2 grandes de Lisboa, e felizmente os meus pais nunca me deixaram ir, e eu também cheguei a um certo ponto que não quis ir, embora no início tivesse sempre aquele aliciamento para poder ir para um Benfica ou para um Sporting, para lutar por títulos, mas dou graças a Deus ter feito a formação no Belenenses, porque tinha sempre equipas muito competitivas,
e cresci muito. Depois estreias-te a sénior e ainda muito jovem, 18, 19 anos, penso eu, foste para o 16, Charlton. 16. Para o Charlton. Ia dizer para o Sim, Charlton. sim, para o Charlton. Sim, tu estiraste bastante jovem, sim, tinhas 16 anos. E como é que foi esses momentos para ti? Estreia do empréstimo? Eu estreiei-me com o Manuel José, depois ainda fiquei mais um ano com o Inácio e depois o Charlton na altura queria-me comprar, mas ainda não estava como é agora, não é? Não era o mercado que é agora, e então decidimos que eu ia um ano emprestado, com o apalavrado que o Charlton me compraria no final da época. Eu fui, sabia que ia estar integrado na equipa principal, que na altura estava na Premier League, ou seja, eu fazia tudo com eles, só quando não jogasse ia jogar às reservas, o que aconteceu a maior parte das vezes, não é? Como é óbvio, eu tinha 17 anos na altura, 17, 18 anos, então fiz o campeonato todo pelas reservas, fiz 2 jogos pela equipa principal. Depois, quando eu voltei, o Belenenses tinha mudado a presidência, e o presidente que estava no Belenenses na altura, foi o ano em que chegou o Jorge Jesus, nessa pré-época. O presidente mudou o acordo verbal que tinha com o Charlton, pediu mais dinheiro, e o Charlton disse que já tinha um acordo, e depois ele disse que o acordo não era com ele, era com a antiga presidência, que eu era um jogador muito valioso da formação, um jogador de seleção, e não podia ser por aquele valor, agora não me recordo do valor. Pronto, e acabou por não acontecer eu ter assinado com o Charlton. Depois ficas mais 2 épocas no Belenenses, não é? Sim, fico mais 2 épocas com o Jorge Jesus, e depois saiu, foi quando saí eu, o Ruben Amorim, o Eliseu e o Rolando, saímos todos em final de contrato. Ok, depois vais para o Siena, a primeira aventura no estrangeiro, não, desculpa, em Itália. Como é que foi como é que surgiu esta hipótese, como é que decidiste ir para o Siena? Eu na altura tinha 2 propostas, tinha a do Siena, concretas, tinha muitas abordagens, mas porque tinha feito também um bom apuramento pela seleção do 21, que depois perdemos nos playoffs contra a Inglaterra, então tinha algumas propostas. As melhores propostas e concretas era do Siena e do Málaga, até porque o meu empresário na altura era o Carlos Gonçalves, também era do Eliseu e trabalhava muito com esses 2 clubes. O Eliseu acabou, curiosamente, por ir para o Málaga, eles queriam-nos aos 2. O Eliseu foi para o Málaga e eu escolhi a Série A porque tinha um sonho de jogar na Série A, para a minha posição e para os jogadores que eu idolatrava, estavam todos lá naquele campeonato, e então decidi ir para lá e foi assim, escolhi o Siena. Houve ali um timing porque o Siena estava a lutar para ficar na Série A, então quase o negócio caiu porque eles queriam assinar comigo e eu disse que só ia se ficasse na Série A, então eles ficaram para aí a 2 ou 3 jornadas do fim, e assim foi, mal eles garantiram, aliás eu estava lá no jogo que eles garantiram e assinei logo e fiquei lá. Aqui no Siena, depois tens aqui uma experiência nas Juventus, certo? Sim, eu fiz 2 boas épocas no Siena, fui internacional lá para Portugal, e a Juventus tinha 2 jogadores, porque em Itália fazem muito isto, agora um bocadinho menos porque o mercado mudou, mas em Itália faziam muito isso. Aliás, o Candreva foi para a Juventus assim, o Paduin acabou por ir para a Juventus assim porque esteve na digressão comigo. Então muitos jogadores da Série A eles têm as relações entre os clubes, e isso vê-se pelas transferências. Há muita transferência de um Milan para um Inter, de um Inter para uma Juventus, e pronto, e em clubes assim mais pequenos como era o Siena, eles tinham um acordo, até porque era um partner de jogadores emprestados e tudo mais, eles tinham um acordo que era no final do ano, eles queriam me ver de perto, não é? Então, para integrar uma digressão com os Juventus nos Estados Unidos e no Canadá, e fui eu, o Candreva e o Paduin, éramos todos jogadores que eles queriam. Eu fui lá, não foi como um teste, porque eles explicaram, eles queriam-me, fui lá porque eles queriam me ver também de perto e ver como é que eu era, como é que me comportava. Pronto, e aquilo foi 4 jogos, eu fiz 3 jogos,
o dia antes do quarto jogo recebo pelo meu empresário um fax no hotel com não a proposta escrita, mas um esboço escrito à mão dos anos, ou seja, uma estratégia para quando chegasse a Turim poder negociar com a Juventus. A Juventus e o Siena já tinham acertado os valores e acho que eram 2 jogadores que iam de empréstimo para a Juventus. Um deles acabou por ir para a Juventus, não, para o Siena. Sim. Um deles acabou por ir, que era o Ciro Immobile, que está na Lazio agora. Exato. Eu acabei por não ir para a Juventus, mas ele foi na mesma para o Siena. E pronto, e no quarto jogo contra a Fiorentina, um amigável contra a Fiorentina, rompi o tendão daqueles e depois já não se concretizou a transferência. O negócio. Ficaste mais uma época no Cesena a recuperar e fiquei mais uma época complicado. no Siena, sim, fiquei 7 meses parado, foi na segunda liga, porque tínhamos descido nesse ano, na segunda liga com o António Conte, e quando recuperei ainda fiz os últimos 5 jogos e não consegui fazer os últimos 4, 5 jogos, e subimos de divisão e no ano a seguir fui para o Parma. Exato, tens um ano no Parma. E depois assinas pelo Parma, tens um empréstimo também ao Cesena. Como é que foi essa experiência? Eu no Parma tive o primeiro ano, ou seja, foi um bocado a palpar terreno porque vinha de uma lesão, não é? E quase não tinha jogado. Tive 5 jogos na época anterior pelo Siena. O treinador era o Donadoni, Roberto Donadoni. Ele gostava muito de mim, o adjunto dele já tinha sido adjunto de um treinador meu, do Gianpaolo, que este ano começou no Milan, depois acabou a ser despedido. E conheciam-me bem, eles gostavam muito de mim. Tive o azar, entre aspas, de... Não tive problema nenhum físico, tive só o azar, entre aspas, não é? Que foi apanhar 2 grandes centrais. Não há nada a dizer, não tenho nada a apontar ao treinador, não tenho nada a apontar a mim mesmo. Dei tudo o que tinha. Tinha 2 centrais de grande qualidade à minha frente, que era o capitão, o Lucarelli, que apesar de já tinha 33 ou 34 anos, fez aquele campeonato inteiro sem uma única lesão e a um alto nível, e depois o Gabriel Paletta, que acabou por ir para o Milan no final dessa época, e pronto, não havia muito a dizer. Foi uma época em que eu apanhei 2 centrais que estiveram muito bem e só me deram espaço, joguei 2 ou 3 jogos, joguei os da taça e depois joguei 2 ou 3 jogos castigos e algum toque que poderiam ter tido. Na segunda época eles continuaram, o Paletta e o Lucarelli continuaram e eu, com medo que acontecesse igual, não é? Que eles mantivessem um nível alto que mantiveram na época anterior, pedi para ser emprestado, porque precisava de jogar, porque tinha tido a lesão e queria fazer uma época, e fui para o Cesena, que é um clube fantástico. Agora recentemente não, um ano depois de eu ter saído passou por graves problemas financeiros, mas foi um clube que tinha estado na Série A o ano antes que eu fui para lá, e é um clube fantástico, uma massa adepta gigante, o estádio sempre cheio na segunda liga. Tivemos ali uma época em que eles baixaram muito o orçamento, éramos quase todos jogadores emprestados, tivemos ali nos playoffs na luta, mas não conseguimos subir e depois voltei ao Parma. E depois pediste aqui um empréstimo para o Cluj, certo? Sim, sim, o Parma, já se falava da situação financeira do Parma, que não era boa, que já se estava ali com os ares de falência ali a pairarem sobre a equipa nesse ano. Nesse ano vem outro treinador para o Parma e eu recebi, a verdade é que recebi uma proposta financeira muito boa do Cluj, era um clube que tinha estado na Liga dos Campeões, e aceitei e fui de empréstimo pelo Parma, fui de empréstimo para o Cluj. Não correu bem no Cluj porque aquilo é uma mentalidade um bocadinho diferente. O treinador que me levou para lá, eu joguei enquanto ele lá esteve, quando ele saiu veio outro treinador, já não joguei, foi assim, e depois calhei mais uma vez num clube que sai de um ano na Champions League para um ano em que, no ano em que eu lá estive, em que nos pagou os primeiros 10 dias de julho, que a época lá começa antes, 10 dias de julho, e não recebemos mais dinheiro até dezembro. E eu em dezembro, não pelo dinheiro, porque eu felizmente tinha estado em Itália há muitos anos com bons salários, não era pelo dinheiro, mas sim pelo ambiente futebolístico que se vive na Roménia, que eu não gosto, e já tive mais propostas de lá,
e rejeitei todas porque acho que aquilo não é futebol, tanto o que se vive dentro como o que se vive fora. Agora não sei se mudou, mas principalmente o que se vive fora, ou seja, com a atitude de presidentes, que aquilo não são coisas que estamos habituados deste lado. Portanto, vim embora e disse ao Parma, olha, sei que vocês têm o plantel feito, eu quero ir para Portugal porque preciso de jogar e preciso de ir para um clube que me dê estabilidade e que me garanta, Claro. que jogue, não é? E que eu esteja bem psicologicamente também. E o Parma nisso foi 5 estrelas, o diretor do Parma foi 5 estrelas e eu fui para o Belenenses e pronto, e ali estabilizei. Conseguimos uma época muito sofrida, ali com o Lito Vidigal. Quando eu cheguei estava o Mr. Van der Gaag, que depois teve um problema cardíaco e não teve autorização dos médicos para voltar e saiu. Veio o Mr. Lito Vidigal e mantivemos, e a partir daí foi quase sempre épocas de sucesso. Tiveste lá 3 anos e meio, foi boas épocas a jogar bastante, e depois tens também aqui uma passagem pelo Estoril Praia, antes de nova aventura no estrangeiro, certo? Sim, depois do Belenenses, o Belenenses não era para ter sido, era para ter lá ficado se calhar até hoje, não é? Não tive problema nenhum com o presidente nem com a direção, o meu único problema era com o treinador que lá estava. Como nunca fui jogador de criar problemas, embora tivesse um estatuto que pudesse se calhar pôr alguns problemas ao treinador, mas não, eu sempre fui pela sanidade do grupo e sempre quis liderar pelo exemplo e a verdade é que houve opções técnicas que eu não percebi, de uma altura para a outra deixei de ser o jogador mais utilizado para até ficar fora dos convocados, mas de um jogo para o outro sem grandes razões, e percebi que ali já era um bocado mais pessoal, e vendo o historial do treinador em outros clubes e o que os outros jogadores me diziam, percebi que ali não ia dar para mim. Falei com o presidente e disse: presidente, quero-me ir embora, porque estou a chegar a um ponto que posso começar a criar problemas a si e aos meus colegas e não quero isso. E então fui para o Estoril. Foi um bocado difícil, entre aspas, para os adeptos digerirem, porque era um clube rival, não é? Claro. Eu fui porque tinha 3 a 4 propostas da Primeira Liga, mas o Estoril, e aí já foi não só pelo clube que é um clube muito organizado e com gente muito profissional, embora seja uma estrutura pequena, mas também pela proximidade da casa, não é? Porque conseguiria manter os meus filhos e a minha mulher perto de mim, e isso era o mais importante, a estabilidade familiar, e aceitei o Estoril. Claro. Depois tens aqui uma aventura na segunda Liga Suíça, no Lausanne. Sim, o Estoril, a primeira época com o Pedro Emanuel foi boa, conseguimos a manutenção, joguei. Depois, na segunda época, andei-me a arrastar até novembro com muitos problemas no outro tendão de Aquiles, muitas dores, e percebi que mais tarde ou mais cedo teria que ser operado, senão ia acontecer o que aconteceu no outro tendão, que era romper, e aí sim iria ser um grande problema. Com o Pedro Emanuel eu tinha uma muito boa relação com ele. Para mim foi um treinador fantástico em termos pessoais, em termos de técnico-táticos. Acho que ele é um treinador muito acima da média. Acho que é um treinador que qualquer jogador gostaria de ter. É óbvio que há jogadores que vão discordar, como é óbvio, mas eu falo daquilo que trabalhei com ele, e a verdade é que com ele joguei mais do que não joguei, mas também fiquei de fora, também não joguei, e tentei sempre dar o máximo, e joguei com dores. Se calhar o último mês joguei com dores já muito pelo treinador, para ajudar o treinador. Lembro-me que joguei o último mês, tomava, sei lá, dos 7 dias da semana eu se calhar tomava 5 ou 6 anti-inflamatórios para me poder levantar da cama, se quer, para treinar, porque o tendão de Aquiles é complicado, as dores. E então treinei com muitas dificuldades mesmo, mas depois cheguei a uma altura, ele foi despedido, o Mr. Pedro Emanuel foi despedido contra o Boa Vista em casa, e eu cheguei ao pé do doutor e disse: foi o último jogo, não dá mais, não consigo andar mais, isto vai romper e depois vai ser pior para mim. O doutor concordou, como é óbvio, ele sabia da minha situação, e fui operado. Isto foi em finais de outubro, fui operado, e depois veio o Mr. Ivo Vieira, que tenho muita pena de
não ter tido a oportunidade de trabalhar com ele no campo. Estive envolvido, até porque ele fez questão que eu ficasse envolvido, devido ao meu peso no balneário, que eu ficasse envolvido em todas as questões de equipa, não é? De balneário, mas no campo, como é óbvio, eu não podia, né? Porque tinha sido operado. E então, como fui operado, não tive a possibilidade de jogar com o Mister Vieira, que tenho pena, porque acho que é um excelente treinador e gostava da maneira que ele via e vê o futebol, vendo o Guimarães, futebol ofensivo, gosta de... Se calhar até para a minha posição é difícil, porque às vezes defensivamente não é tão forte, mas era um futebol positivo, treinos positivos e uma personalidade séria. É um treinador sério, diz o que tem a dizer na cara, não manda dizer a ninguém. E o jogador, por muito custo, é isso que tem que ouvir, é o que é, não é andar com rodriguinhos por trás e era um treinador que eu gostava de ter trabalhado com ele no campo. Não tive a oportunidade e depois acabámos por descer de divisão, não é? Nesse ano, na última jornada, na feira, Santa Maria da Feira, e eu sabia que ia haver cortes salariais, né? Porque o Estoril não podia comportar os salários da Primeira Liga na Segunda Liga. Eu sabia que estava na lista de jogadores mais bem pagos e que ia cair para o meu lado, não é? O diretor desportivo, o Pedro Alves, comunicou-me logo isso no início, que derivado ao meu salário ia ter que haver ajustes, que eu era um jogador de Estoril, que não me iam entrar em guerras comigo nem abandonar, mas que se houvesse alguma coisa que preferiam que eu saísse para aliviar, não é? Do que ficar. E depois acabou por sair o Kleber, saíram muitos. E então foi isso que aconteceu. Surgiu esta oportunidade da Suíça, que foi assim um bocado por acaso. O empresário que me levou para a Suíça foi ao Estoril para deixar um jogador dele, não é? Para assinar pelo Estoril um jogador dele, e viu que na lista de jogadores a colocar eu estava, e ele tinha um clube, que era o Lausanne na altura, um projeto fantástico para subir, precisava de um central pé esquerdo e foi assim que fui para lá. Aproveitaram o lugar vago no avião e levaram-te para lá. Foi, aproveitaram o boleio e fui. Como é que foi essa experiência lá na Segunda Liga Suíça? Adorei. E digo sem qualquer problema que recebi propostas aqui, depois, o ano passado joguei bastante, recebi propostas aqui da Primeira Liga este ano e rejeitei todas, 2 ou 3, rejeitei e só saí de lá mesmo por causa do projeto que o Porto me apresentou e por ser o Porto, seja equipa A ou equipa B, é um clube gigante. É fantástico, o Porto é fantástico como clube, as pessoas, as condições que dão ao jogador, a mentalidade que tem desde tudo, desde do roupeiro até ao presidente, uma mentalidade de vencer, de ser profissional, de dar sempre o máximo. Eu não sabia nisso, não é? Sei agora, imaginava, não é? E tenho pena de ter deixado a Suíça porque era um projeto muito bom. Aliás, o ano passado o presidente investiu, mas não investiu muito. Acabámos por não subir, ficámos a 1 ponto do play-off. Este ano ele já investiu porque sabia que tinha hipóteses de subir e estavam em primeiro e se a Liga continuar eles vão subir porque têm 10 ou 11 pontos de avanço. É um clube que foi comprado por um bilionário inglês que acabou por comprar este ano o Nice, também de França. E é um clube com umas condições fantásticas, uma cidade fantástica, uma comunidade portuguesa muito, muito forte e para a família é um país fantástico para se viver. Como futebol não é tão forte como o nosso, mas é um futebol com qualidade, não é um futebol fraco, digamos assim, como alguém daqui pode pensar. Mesmo a Segunda Liga é óbvio que se apanha equipas mais fracas do que temos aqui, mas há equipas muito boas que aqui estariam na Primeira Liga e lutavam para ficar para a manutenção facilmente. A Primeira Liga Suíça já é uma liga muito mais competitiva do que a Segunda e era esse o objetivo do Lausanne. O ano passado acabámos por não conseguir por 1 ponto, mas pronto, foi uma experiência fantástica e só mesmo o convite do Porto é que me levou a sair de lá. Já que falas nisso, Gonçalo, a nível da qualidade dos jogadores suíços, como é que tu vês a nível tático, que eles lá, a nível de jogo, como é que eles são evoluídos, ainda têm muito a aprender, a diferença de lá para cá?
Sim, é assim, o jogador, a maior diferença que eu notei no jogador suíço a nível individual é um jogador com uma técnica individual até alta, mas tudo a nível de recepção, passe, qualidade técnica nesse sentido. Qualidade técnica, por exemplo, principalmente na segunda liga havia muita dificuldade em encontrar um jogador com uma qualidade técnica, com formação na Suíça, com uma qualidade técnica individual, por exemplo, como os extremos que nós temos aqui. Irreverência, o 1 para 1. Criatividade, não é? Temos A criatividade. criatividade, isso mesmo. Era muito difícil encontrar na segunda liga e na primeira também há poucos desses de 1 para 1 e irreverentes. Agora, a qualidade técnica, sinceramente, a mim impressionou-me. Falo no Lausanne facilmente. Por exemplo, uma coisa que eu notei muito, que eu cheguei lá e melhorei muito e estava muito atrás em relação aos outros, foi 90% do plantel onde eu estava joga bem com os dois pés. E é uma coisa que eu nunca imaginaria na Suíça. Centrais, guarda-redes, tudo. E eu cheguei lá a jogar só com o pé esquerdo e trabalhei muito o pé direito mesmo por causa disso. Fazia treinos individuais só com o pé direito, não porque eles me tivessem dito para fazer, mas porque eu sentia, tenho 32 anos e se calhar é uma tendência também dos esquerdinhos ter mais dificuldade em jogar com o pé direito do que os destros têm em jogar com o pé esquerdo, mas a verdade é que eu, como sempre, me fiei na qualidade do pé esquerdo e de me dizerem que tinha muita qualidade a nível técnico do pé esquerdo. A verdade é que, e a formação também que tive não era muito virada para isso, para treinar os dois pés, e é uma das lacunas, embora na minha posição não se note muito, não é? Mas que se fosse um médio, por exemplo, notaria-se, não é? E foi uma coisa que me surpreendeu na Suíça, os jogadores de recepção, passe, pé direito, pé esquerdo, boa qualidade. Uma coisa que a mim me fez, não foi confusão, mas que tive mais dificuldade foi a nível tático. São um bocado anárquicos, não têm tanto conhecimento tático como tem um jogador português. E eu, vindo de 6 anos em Itália, ainda senti mais isso, porque em Itália levávamos massacres táticos, e na Suíça, viam-se coisas que não se vêem cá em Portugal, é verdade. Mas a qualidade técnica surpreendeu-me pela positiva. Gonçalo, estás neste momento no Porto B, vês-te como um modelo para os jovens da equipa hoje em dia? Como é que é trabalhar num plantel com muitos jovens? Eu vou falar por mim, não é? É fantástico no sentido em que a alegria deles e a juventude deles faz-me também, a mim, sentir-me um bocadinho mais jovem, um bocadinho mais predisposto, porque sabes, num plantel sénior, eu já passei por isso, né? Se fomos 3 ou 4, 34 anos, se calhar um treino em que estamos um bocadinho mais cansados, dá menos, não é dar menos provável, mas é mesmo porque sabes gerir o corpo, não é? Exatamente. E os miúdos é tudo a 200 a hora, Antes do treino perguntamos, estás cansado e não sei o que, eles, estou morto e não sei o que, chega só treino a 200 a hora. Isso é bom, os treinos têm muita intensidade, isso para mim é bom. E depois tenho um grupo fantástico a nível de personalidades, são todos miúdos fantásticos, e o meu papel é o papel que eu já tive noutras equipas, que é sempre dar o exemplo. Não só ajudar nas palavras, mas dando sempre o exemplo do trabalhar, do nunca dar nada por garantido, e isto do coronavírus é uma chapada de luva branca nos jogadores de futebol, não é? Porque somos uns privilegiados e se calhar pode ser que agora possamos entender isso, que em relação ao mundo lá fora somos os privilegiados. É óbvio que não são todos, há colegas de profissão a passar grandes dificuldades, mas eu falo e tento transmitir isso aos miúdos da minha equipa, que é isso, que somos uns privilegiados e temos que dar sempre o máximo e nunca dar nada por garantido. Sabemos que não vão subir todos à equipa A, porque é impossível, mas que não quer dizer que não indo à equipa A, não quer dizer que não se façam muito boas carreiras. Portanto, é dar o máximo, mostrarem-se, e eles são fantásticos e são jogadores. Eu estou a apanhar a geração que ganhou a Youth League, e a qualidade individual deles é uma coisa muito boa, e as pessoas às vezes esquecem-se, mas isto são miúdos que estão a jogar numa segunda liga,
vêm de um futebol juvenil, não é? Nos júniores, em que até à segunda fase, até à fase final, entre aspas, passearam, não é? Porque não têm concorrência à altura e passearam, não é? E depois fazem uma segunda fase, são campeões, ganham a Youth League e agora chegam a uma segunda liga em que jogam contra homens, não é? São equipas mais experientes, mais matreiras e nós não tivemos melhores sequências, mesmo por causa disso. Houve muitos jogos que perdemos em que vê-se que é por falta de experiência que vem com o tempo, que eles precisam deste campeonato de segunda liga para ganhar experiência, porque a qualidade individual é fantástica. Gonçalo, desculpa Tiago, eu tinha aqui já agora como atalho foi para te perguntar, na tua época isso não existia, equipa B, sub-23, isso não existia. Hoje em dia existe, no meu ver, e se calhar veem isso com muito bons olhos e é mais oportunidades. Achas que ainda assim a tua carreira foi boa e tem sido boa e tens passado em bons caminhos pelo futebol? Achas que teria sido ainda muito melhor ou poderias ainda ter chegado a outros patamares se tivesse sido um sub-23, equipas B na altura? É assim, eu no meu caso, a mim não me fez tanta diferença, porque eu nunca tive um ano só, foi o primeiro ano do Jesus, em que eu joguei pouco, mas eu nunca tive parado, ou seja, eu nunca senti a transição de júnior para sénior, em que ficas aquele ano que não sabes o que é que há de fazer, porque é uma transição realmente difícil. Penso que o Sub-23 é bom porque, para já para as seleções jovens, né? Porque são jogadores que se calhar teriam dificuldade em inserir-se em equipas séniores e assim as nossas seleções jovens têm sempre jogadores em competição. Vão ter de competição, crescer, não sei se crescem muito, a não ser o terem competição mais um ano, porque afinal de contas estão a jogar contra miúdos, não é? Da idade deles. As equipas B, em ligas profissionais, como está o Porto B, como está o Benfica B, isso, como teve o Guimarães B, que depois acabou por descer, o Braga B, etc. Isso sim, eu acho que dá uma grande... Acho que dá uma grande bagagem a estes miúdos estarem 1 ano ou 2 anos que seja, porque senão vão ter sempre um treinador vai buscá-los e diz, mas ele vem do futebol juvenil, tem que se adaptar, e se calhar um treinador vai buscar um miúdo da mesma idade que já fez 1 ano de segunda liga e fez 30 jogos, se calhar é diferente. E portanto, também apanhou adversários mais experientes, não é? Imagina, claro que sim, é uma liga muito mais competitiva, não tem nada a ver, até fisicamente não estás a jogar contra miúdos da tua idade, estás a jogar contra homens que não só pela matreirice, mas também pelo poder físico e tudo mais. As organizações táticas das equipas da segunda liga com diferentes tipos de treinadores, diferente tipo de futebol, que se calhar às vezes não é tão bem jogado como é num sub-23, mas lhes dá outras coisas aos miúdos que jogam esse tipo de jogo. Por exemplo, eu não acredito que os miúdos que a nossa equipa, com o Porto B, que os jovens que estão comigo agora, que se fizessem um campeonato sub-23, seria melhor do que estarem a jogar, por exemplo, contra um Farense, que são jogadores, ou contra um Nacional, que são jogadores que a maior parte deles tem qualidade para estar na Primeira Liga. São jogos extremamente difíceis e acho que eles crescem muito com isso. No meu tempo não havia. Eu não senti muito isso, porque eu sempre fiquei nas equipas séniores, só no primeiro ano com o Jorge Jesus é que... Sim, aí seriam mais os teus, se calhar, colegas, não é? Os teus colegas claro, de é que joguei menos. Agora, acredito que haja jogadores que haja colegas meus do meu tempo que se calhar se tivessem tido ali um aninho na transição para fazer um campeonato sub-23, se calhar tinha sido diferente para a carreira deles. Olha, Gonçalo, queria te perguntar aqui, foste 2 vezes internacional em 2009, como é que foi essa experiência? Foi fantástica, não é? Como é óbvio, vinha de uma grande época no Siena, fomos das melhores defesas na Série A, para uma equipa que luta para não descer. Eu individualmente destaquei-me, o selecionador na altura, o Carlos Queiroz, andava a observar-me, foi ver 2 jogos meus, um deles contra o Inter, salvo erro, em que eu por acaso fiz um grande jogo, era o Balotelli e Ibrahimovic na frente, perdemos 1-0, um gol de bola parada,
mas eu e a defesa, porque nós defensivamente trabalhávamos muito bem, conseguimos anular o ataque do Inter, e o selecionador achou por bem que me deveria chamar e chamou-me na altura. Curiosamente fui fazer os 2 jogos que fiz, foi como lateral esquerdo, na altura não havia lateral esquerdo, o Eliseu ainda não tinha sido, o Eliseu foi chamado nessa altura também, e alternámos os dois na lateral esquerda nesses 2 jogos, mas o Antunes ainda não tinha saído, o Fábio Coentrão ainda não tinha explodido, aliás o Fábio ainda estava sim, ainda estava a extremo, ainda não era lateral sequer. Portanto havia uma lacuna ali, e eu, como estava a titular na Série A como central, mas que fiz 5 ou 6 jogos que me lembro no Siena também como lateral, e foi fantástico, não é? Fui privar com uma geração de Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Deco, Cristiano, foi uma geração muito forte e que naquelas poucas semanas que fui aprendi muito, porque eu fiz só 2 jogos, é verdade, mas eu fui convocado 4 vezes, 5 vezes, fui contra a Suécia e contra a Albânia também, que não joguei, esses 2 amigáveis joguei, com a Finlândia e com a África do Sul, depois fui a mais 2 ou 3 convocatórias, nunca joguei, não é? Por isso não conta, mas deu-me para aprender muito e para ver o que era os voos acima, não é? Exato. Não conta como internacionalização, mas a experiência de estar lá. Mas a experiência está lá, claro. Treinar. Nem que fosse só uma vez, ir Claro. para o banco uma vez. Treinar com esses jogadores. É brutal, não é? Certamente. É brutal. A exigência, por exemplo, do Ricardo Carvalho, que na altura estava no Real Madrid, que já tinha ganho tudo o que havia para ganhar, a exigência dele num simples treino de posse de bola era uma coisa que a mim me abriu muito os olhos, não é? Ter o exemplo de um jogador daqueles a ter uma exigência tão grande num simples treino, não é? E se calhar é por isso que ele chegou onde chegou e ganhou o que ganhou, não é? Claro, e é o foco. Tiago, passa a bola mais uma vez. Em termos de perspectivas, assim por alto, planeias jogar muitos mais anos, mais uns quantos, enquanto o corpo deixar, novos projetos, continuar no Porto B nesse projeto? Sim, assim, eu tenho mais um ano, com o Porto, não é? Este ano aqui, pronto, foi um bocado ingrato porque vai acabar muito cedo. Tenho mais um ano de contrato com o Porto, espero que a próxima época seja uma época normal, não é? Que não haja nada assim que nos faça parar. E depois é conversar. Tenho 2 anos de contrato, não tenho opção, não tenho nada que me faça dizer que vou ficar, mas tenho tudo falado com as pessoas que se for para ficar, continuar com o projeto, fico. Se não for para ficar, veremos se eu quero continuar a jogar ou não, ou enverdar por outras áreas, e talvez possa continuar no clube, noutras áreas a nível da formação, nomeadamente no treino, integrar alguma equipa técnica, não sei, não faço ideia. O meu futuro passará certamente por aí, porque quero continuar no futebol e com a bagagem que tenho, principalmente de grandes treinadores que apanhei, despertaram o interesse pelo treino, não é? Pelo treino, e farei carreira por aí, não sei se boa, se má, não sei se como... Era um bocadinho por aí que te iria perguntar se estavas a pensar realmente ficar como treinador, se já tens tomado iniciativas de verdade nessa formação. Já, eu já tomei 2 ou 3, só que está difícil tirar o curso. É verdade, e não tenho o porquê mentir. A verdade é que já chumbei 2 vezes por falta. Inscrevi-me 2 vezes. Também com alguns colegas que estás aqui em baixo. Pois, eu sei. Eu sei, olha, numa delas estava com o Gonçalo Silva, do Bolonense, e com o Tiago Queiro, estávamos os 3 no Bolonense e dissemos, vamos tirar o curso de treinador, não custa nada, treinamos, fazemos... E nós, a verdade é que nós fomos a todas as aulas que nos eram possíveis ir, só que chumbámos, porque aquilo tens um limite, acho que é 6 horas para dar falta, e nós chumbámos porque faltámos, sei lá, 2 ou 3 sexta-feiras tivemos jogo, né? Tivemos jornada, ou então porque faltámos a um sábado, que na altura em Lisboa, acho que era o sábado, que era prático de manhã no campo, e nós não conseguíamos ir. A verdade é que nós nunca faltámos a meio da semana. Por acaso não tivemos nenhum jogo para a taça ou isso que nos fizesse faltar, mas
sempre que pudemos ir, que não fosse por justificação do futebol, nós fomos, tentámos justificar com cartas assinadas, quer dizer, não era preciso, não é? Porque as pessoas veem que nós jogámos aqueles jogos. Exato. Mas tentámos com cartas do Belenenses carimbadas, assinadas, a dizer que participámos no jogo da Primeira Liga, blá, blá, mas nada feito. Este ano tentei me inscrever em Aveiro, inscrevi-me, as pessoas 5 estrelas também aceitaram a minha inscrição logo, até porque os meus requisitos são altos, ter sido internacional e tudo mais, só que depois lembrei-me outra vez das faltas. Eu lembrei-me e disse assim, deixa lá perguntar antes que eu tenha que pagar e depois... Porque a verdade é que em Lisboa pagámos e não... E não ficaram com nada? Não ficámos com nada. E então eu perguntei, pá, e o senhor de Aveiro foi sincero, olha, nós aqui somos sérios também com as faltas, por agora não há nada que dê para justificar o que tu estás a jogar e vires aqui, não dá para justificar. Pronto, e eu disse, ok, tudo bem, então não vou sequer prosseguir com a inscrição, porque não faz sentido, não é? Eu estar a fazer o esforço de fazer, ainda eram 30 minutos de carro, né, para ir tirar o curso e depois chegar ao final e chumbar por faltas, não faz sentido. Então está mal estruturado, porque imagina, mesmo o estágio, tu fazes o curso, mas vais ao estágio, depois imagina, que já aconteceu aos jogadores profissionais, se não vais a 3 ou 4 jogos do estágio, porque estás a fazer o jogo, chumbas o nível 1, isto é ridículo. Seja... Pois, é assim, eu, como vocês devem imaginar, nós jogadores temos muito, teríamos muito a dizer sobre isto e sobre esta... eu ouvi dizer, mas agora com o Covid não sei, que saiu uma lei que iria mudar isto. Era isso que eu ia dizer. Se agora iriam passar para o nível 2, é o 2 mais 1. Eu não sei se é o 2 mais 1, porque é assim, eu falo por mim, eu sou sincero, eu falo por mim, eu não quero que me dê a nível nenhum. Agora, se as aulas que eu fui do nível 1 se me serviram de muito, os primeiros corres, se calhar, que não sabia algumas coisas. Agora, aquilo que se aprende no nível 1, se calhar eu já sei por estar 20 anos aqui, se calhar a maior parte já sei, ok, já sei. Mas se nós temos de tirar o nível 1, eu não estou a pedir o nível 1, embora eu ache que um jogador, e é o que se passa em Itália, é o que se passa em Itália, é o que se passa, por exemplo, em Firmino para ir tirar a Escócia e tudo mais, e se eu quisesse ter saltado parâmetros, tinha saltado, mas a verdade é que eu acho que o primeiro nível faz sentido nós termos acesso. Porque eu estou desde os 16 anos no futebol profissional. Agora, não querem dar o nível 1, tudo bem, não deem. Agora, não façam o nível 1 de 2 anos e se eu estiver a jogar um jogo de Primeira Liga ou de Segunda Liga, que seja, me chumbam por faltas, não é? Eu vou ser sincero, o que me deixa mais frustrado, e eu não sei o nome da pessoa, portanto posso falar do episódio, foi em Lisboa. Eu tive um episódio que eu olhei para o Queiro e o Queiro... digo já que vai ser, não sei se ele já falou aqui. Vai ser a seguir a ti. Vai ser a seguir a mim. Porque para já é fantástico, ele como pessoa é fantástico e tem muitas histórias também. E eu olhei para o Queiro porque levantou-se um senhor e disse assim, olha, eu não percebo, para o palestrante lá, para o professor, olha, eu não entendo nada de futebol, eu venho literalmente do café, estou reformado, quero tirar o nível 1 só para treinar os miúdos aqui do bairro, que preciso para entrar num campeonato qualquer, só que eu de futebol sei aquilo da televisão de ver no bar. E a verdade é que ele acabou o nível 1 e eu não acabei. Estou há 20 anos nisto, não é? E isto é que, para mim não faz sentido. É ridículo, só isso. Para mim não faz sentido. A minha opinião, vocês são profissionais. Vocês deviam ter equivalência a passar, se calhar, ao nível 3 logo, porque... Pronto, isso ok, isso... É a minha opinião. É como eu digo, eu sou da opinião que um jogador de futebol que tenha tido muita carreira não vai ser melhor treinador que um rapaz que venha da faculdade e que não tenha tido a experiência. Para mim, a mim não podem dizer que não tem vantagens. Tem um jogador que anda 20 anos, já apanhou não sei quantos treinadores, não sei quantos estilos de jogo, balneários e não sei o quê, tem vantagens, óbvio que tem. Agora, se vai ser melhor ou pior, isso não é um dado garantido, até porque temos André Vilas-Boas, temos o Mourinho, que apesar de ter andado com o pai, não foi jogador profissional de futebol, mas andou sempre com o pai no futebol. O André Vilas-Boas, mesmo ele, veio da faculdade, mas andou com o Mourinho e muitos anos antes de ser treinador. Ou seja, é diferente, uma coisa não quer dizer a outra, ou seja, não quer dizer que um jogador profissional de futebol durante 16 anos seja um grande treinador, e temos provas disso, temos provas de jogadores que viraram treinadores e não tiveram o sucesso que tiveram como jogadores, a nível internacional.
Agora, que não nos podem, para mim, não nos podem meter no mesmo patamar que uma pessoa que comece do zero, para mim não podem. É a minha opinião. É injusto. É a minha opinião. E muito menos, já metendo no mesmo patamar, muito menos ainda não facilitar a nível de assiduidade, não é? Mas acho que isso ia mudar. Eu sinceramente não sei. Estou à espera. Mudou, Gonçalo. Estou à espera de. Já ouvi muitas coisas. Estou à espera de saber até. Acho que isso saiu em março. Tem a ver com o número de anos na liga, não é? Profissional. 7 ou mais. Para ter equivalência ao primeiro, não é? E 2 mais 1, passas para o segundo, penso que só tens que fazer estágio. E só tens que fazer estágio uma época, exatamente. No segundo. Exatamente. E ficas logo no segundo nível, ou seja, só tens que fazer estágio numa equipa de futebol 11 normal, não precisa ser campeonato nacional, pode ser mesmo primeiro distrital, whatever, simplesmente ficam logo, tens é que fazer uma época de estágio e ficas, poupas 3 anos, vá, sensivelmente 4, 3. Ok. Em relação a nós, que, por exemplo, estamos a terminar o nível 2, ainda vamos ter que fazer mais os... Ok. Nós gastamos 4 anos ou 5 para fazer os 2 níveis. É um bocadinho por aí. Pronto, passando aqui após algumas dúvidas da rúbrica, daquilo que é realmente os cursos, e é um calcanhar daqueles, tem sido um calcanhar daqueles para muitos jogadores. Passamos aqui à parte do quiz, lá está, são 5 perguntas, onde tens que acertar pelo menos 3, nós vamos fazer tudo para que tu falhes, é natural. A gente faz seleção de camisolas, já falámos isso. Dou aqui a primazia ao Tiago, a primeira, para começar já ao Tiago. Ok. Gonçalo, quantas taças de Portugal tem o Belenenses? Ui. Epá. Eu sabia esta. Menos de 5, vou dar mais ajuda. Pois, eu sei. 3? Exatamente. Está certo. Sério? Está certo, eu estava em dúvidas entre 2 e 3. Pronto, fui para o 3, mas podia ter ido para o 2. Houve aqui colegas que já falharam. Esta aqui. Ricardo. Olha, quantas presenças tem o Siena na Série A? Aqui eu dou-te opções. Ui. Não, mas eu dou-te opções. Ok, é melhor. Dou-te opções. 7, 10, 12 ou 15? Eu acho, não tenho a certeza, mas tenho quase a certeza, quando eu cheguei lá, quando eu saí de lá, antes de descermos, era a 7ª seguida ou a 6ª seguida. Portanto, ou tem 7 ou tem 10. Acho eu, não sei. 7, eu a seguir fui para o Parma, eles ainda foram à primeira divisão. Tiveram lá mais um ano, acho eu, antes de falir. 7. Estavas a raciocinar bem. Mas era 10. Estavas a raciocinar bem. Era 10. Sabes porquê? Porque eu sei que até eu estar lá foram 7 ou 8. E depois eles tiveram mais, pelos vistos tiveram mais 3, apesar que tinham estado mais 2 só, mais 1, portanto era 10 já. Eu sabia que era um ou outro. Boa. Olha, igual. Ok. Quantas taças o UEFA venceu o Parma? Epá, não sei, não há opções. Tens a camisola, não é? Ajuda o público. Deixa lá ver se vale a pena. É o Tiago é que é o colecionador. Ele agora é que vai decidir se dá as opções ou não. 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3. Taça da UEFA. Pá, que eu me lembro. Se calhar tem mais. Eu só me lembro de uma. Se calhar tem mais. Qual é a Vou dizer uma. Vou dizer uma. Tinha 2, ganhou 3 ou 4 anos antes, em 94, 95, uma coisa assim. Eu também só me lembro de uma, que é a do Crespo. A do Crespo, isso mesmo. Exatamente. Eu joguei com ele e lembro-me dele falar nisso. Pois, eu só me lembro de uma, a outra foi uns anos antes. Está fixe. Olha, Gonçalo, quantas ligas suíças já venceu Lausanne?
Faço ideia. Eu vou-te dar umas opções. 5, 7, 9, 12. Tantas? Não, 5, 7, 9 ou 12. 5, 7, 9 ou 12. Epá. Vai, tira o 12, vá, pronto, 5, 7 ou 9. Pois, 12 eu sabia que não era. Sei lá, vou dizer 5. Não. Já tens a camisola. Já ganhámos a camisola. Pois, epá, não fazia a mesma ideia. Nem eu, olha. Já tinham ganho. Eu também não sabia que já tinham ganho. É certo. Pronto, olha, Está certo, pronto. Qual é o jogador do Porto com mais minutos esta época? O jogador do Porto B com mais minutos esta época? Deve estar na folha dos minutos. No campeonato. Eu sei que lá em cima estava o Noel, mas o Noel foi castigado um jogo, o Ferraresi. O Ferraresi foi castigado. É o Mata, o lateral esquerdo. Não, era o Ferraresi. O Mata. Era o O Mata foi castigado também, mas são os dois, não são? São os dois mais utilizados. Só que o Ferra foi expulso neste último jogo com o Vila Franquense e já não acabou o campeonato, já não jogamos. Exato, era ele. Pois é. Era o Ferra. Estavas perto de acertar aqui mas quase. estive perto. Eu sabia que era entre os dois. Ou era o Mata, ou era... Só que o Mata foi expulso contra, já não sei, contra quem em casa e não jogou. Já. É o Ferraresi. Olha, ainda assim tiveste bem, mesmo nas outras que falhaste, foi sempre ao lado e tiveste sempre o raciocínio. É assim, a única mesmo que eu não fazia ideia, foi à sorte, foi o do Lausanne. Não fazia ideia. Foi um ano apenas de passagem. Se não me tivessem dado opções, eu teria dito 2 ou 3, não é? Agora o resto, o raciocínio teve lá, mas não acertei. Pronto, e a do Parma também não me lembrava. Acho que o Lausanne ganhou, posso ver aqui, mas acho que o Lausanne ganhou mas foi bom. Há 100 anos atrás. Pois, já, capaz. Olha, Gonçalo, passando aqui à última parte da rúbrica, que é as nossas rapidinhas, começo já por perguntar qual foi o jogador mais vaidoso que já partilhaste de balneário? Mais vaidoso? Já apanhei alguns. Se calhar, olha, vou dizer mesmo o Hernan Crespo. O Hernan Crespo. Olha, e pronto, não sei, tu és defesa, normalmente já te nomearam aqui como caceteiro, mas já tiveste algum colega de equipa, assim, muito caceteiro, que gostasse de aviar sempre a fruta na mão? Já. Eu tive com um que, mesmo quando era posse de bolas, eu não me chegava perto dele, que era o Caio. O Caio eu não me chegava perto dele. O Caio, o nome dele não, já... O Caio, até se jogasse a central comigo, eu tinha medo de levar alguma dele. O Caio vai ser o jogador mais nomeado sempre. E depois, deixa ver. Sabes que o Caio já aqui esteve na rúbrica e ao mesmo tempo já foi nomeado por alguns 10 ou 12 sério? Também como mais caceteiro. Bem nomeado, mas destacado. Muito destacado. E depois temos o ainda clássico. Assim também falaram no Semedo. Acho que falaram também no Semedo. É capaz. E temos não posso deixar, queria deixá-lo de parte, mas não posso deixar o João Meira também. O João Meira também. O Meira também, quando era para dar, ele também não olhava a nada. Quando era para dar, era para dar. O Meira já aqui passou e diz que isso é tudo um... Não é. Estão a conspirar contra ele, que ele não toca em ninguém. Pá. Não estão. É verdade. Ele dava mesmo. Ele dava e ainda deve dar, não é? Olha, apesar dele, ele admite que no Setúbal ainda se desvia do Semedo nos treinos. Pois, o Semedo, eu só apanhei o Semedo nas camadas jovens e também entrava durinho. Olha, atendendo à tua posição, muitas das vezes jogaste até como extremo esquerdo, lateral esquerdo, desculpa. Lateral. E como central. Qual foi o adversário que já apanhaste que te causou maiores problemas, seja avançado ou seja extremo direito, ou, neste caso? Maiores problemas, é assim, já houve muitos, não vou dizer aqueles óbvios, não é? Ibrahimovic, que eu tive a felicidade de apanhar uma Série A com grandes jogadores, joguei contra Ronaldinho,
Kaká, pronto, vou deixar esse um bocado de parte e se calhar vou dizer aqui que eu apanhei em Portugal, se calhar vou dizer Jackson Martínez. Sim, sim. Vou ter que meter, não por ser amigo dele, mas é que é verdade absoluta, e quem jogou, um central que tenha jogado contra ele sabe disso, o Kleber, que estava no Estoril. O Kleber sempre foi aquele avançado que eu não queria apanhar, e sempre foi um avançado no Belenenses Estoril que sempre nos fez gol. E depois eu comprovei todas as qualidades que ele tinha jogando com ele, não é? Era um jogador que eu sempre lhe disse, e sempre que o encontro lhe digo, que é um jogador que passou ao lado de uma carreira top, de patamares muito elevados. Esteve no Porto, não correu bem, mas era um jogador para andar nesses parâmetros de clubes grandes. Pronto, esses dois. E depois eles dois, mais difíceis, especialmente em Portugal, o Jackson e o Kleber. Gonçalo, eu ia-te perguntar qual foi aquele jogo que ficou na memória, ou os jogos que ficaram na memória? Que ficaram na memória? Os mais marcantes. Mais marcantes? Pronto, as estreias, não é? Pela seleção A, como é óbvio. Curiosamente, no estádio do Lausanne, não foi? Contra a África do Sul. E depois, assim, memórias mais recentes, foi o apuramento para a Liga Europa, para a fase de grupos da Liga Europa pelo Belenenses. E posso dizer também o jogo com o Aroca, emoções diferentes, mas garantimos a manutenção na última jornada com um grupo fantástico, um grupo que vinha da segunda liga, que eu tive a felicidade de poder entrar nele e poder vivenciar e comprovar que a grande segunda liga que tinham feito não foi uma coisa do acaso, era realmente um grande grupo. Depois tivemos aquelas dificuldades na parte inicial da época, eu cheguei só em dezembro, e a partir de dezembro com o Mr. Elite Vidigal conseguimos fazer uma boa recuperação de pontos e no Gonçalo parou. É. Já vais voltar. Deixámos de ouvir quando estavas a falar do Mr. Elite Vidigal, que fez uma boa recuperação. Depois... sim, não, estava a dizer que um dos jogos que me marcou foi esse do Aroca, a última jornada que mantivemos o Belenenses na primeira divisão, e foi um jogo também marcante, porque estava uma boa massa associativa, muitos adeptos do Belenenses, e foi uma bonita festa, sofrida porque foi a última jornada, mas merecida. Gonçalo, quando começaste a tua carreira, qual foi o jogador de referência que tinhas? Qual era aquele teu ídolo que te fez enverdar pelo mundo do futebol? Eu tinha dois, mas se calhar, se tiver que dizer o Alessandro Nesta. Também era dos meus centrais favoritos. Grande também. E jogava lá. Eu sempre fui, que era de outro enorme também. Claro, eu ia dizer o Cannavaro ou o Nesta, mas vou pelo Nesta porque lembro-me que o Nesta até deixei crescer o cabelo como ele tinha, para ter mais parecenças, não é? Exato. O gajo quando não consegue ter as parecenças técnicas e físicas tem que ter outra. Põe no cabelo. Muito bom, Gonçalo. Olha, Gonçalo, agradecer-te. Obrigado, eu. Por este bocadinho, foi espetacular. Gostei muito de ouvir as tuas histórias, as tuas experiências. Desejo-te muito sucesso, tanto ainda como jogador, como nos projetos, como treinador adjunto e em tudo aquilo que te dedicares. Passo então aqui o último desafio ao Tiago e agradeço muito por ter estado connosco. Tiago. Obrigado, obrigado. Gonçalo, queria-te agradecer, foi um prazer este bocadinho aqui à conversa contigo e foi muito engraçado aqui algumas histórias que partilhaste. Antes de deixar ir embora, ia-te lançar o desafio, que quem quer nomear, quais são os teus colegas que queres nomear a virem aqui às chazadas? Pode ser o André Geraldes, que é Israel agora. Exato. O André Geraldes e pode ser o Hugo Marques, o guarda-redes do Farense.
Ok. Olha, Precisávamos de um guarda-redes há algum tempo, só cá tivemos o Vozinha ainda. Pronto, pode ser o Hugo Marques. olha, Gonçalo. Também tem. Sim, desculpa. Desculpa. Nada. Não, Só pode agradecer. falar. Ia só agradecer-te, mas podes acabar. Não, estava a dizer que o Hugo também tem uma carreira interessante a nível de experiências e tudo mais, e acabou de subir divisão, e portanto... Será sempre positivo. Vai ter umas alegrias para também contar agora. Olha, Gonçalo, queria só aqui agradecer-te e muito obrigado por teres participado aqui. Obrigado eu.